Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Nós não sabemos que horas você vai ver esse vídeo, mas você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, nos ajude, se inscreva, compartilhe as nossas mensagens. Isso nos ajuda muito. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje falar de tempo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. No Evangelho de Mateus tem uma chave para nós. Esse capítulo 6 tem um sinalizador. E que sinalizador é esse? Você pode perguntar. No versículo 2, o Senhor Jesus fala bem assim para os seus discípulos: quando, pois, deres esmola. No versículo 5, o Senhor Jesus torna a repetir: e quando orares? E o capítulo 6, ele vem decorrido desse sinalizador, que é a palavra quando, para nós. Nós observamos que não há uma imposição de Jesus para nós dizendo, você tem que orar. Mas ele coloca a palavra quando orares, quando jejuares, quando deres esmolas. Não há uma imposição, e sim uma orientação para nós no que diz respeito a esse tempo. O tempo de dar esmola, o tempo de orar, o tempo de jejuar. Né? A palavra quando, ela é um advérbio que expressa a circunstância de tempo. E de tempo, bem fala o nosso amigo sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 3, quando ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ele diz que é tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. Ele diz que é tempo de chorar, tempo de sorrir. E ele tem é uma narrativa linda a respeito do tempo. Amém. Gênesis capítulo 1, nós vimos o tempo da criação de Deus. Deus criando os céus, formando os luminares, e toda a criação, aquele tempo todo que Deus dedicou para a criação, a coisa mais linda no Gênesis capítulo 1. Observamos a perfeição do Criador em tudo que ele fez. No capítulo 2 de Gênesis, o Senhor forma o homem. A palavra diz que do pó da terra, ele veio com as suas próprias mãos, pegou aquele barro, aquela argila, e ele formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aleluia! E é desse tempo que nós vamos falar hoje, do tempo em que o homem Adão desfrutou dessa presença, a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do seu Criador. Do tempo em que Adão teve acesso a todo conhecimento, a todo entendimento, do tempo em que ele participou, dando nome aos animais, né? Ajudando, vamos dizer assim, né? Que ele cooperou, trabalhando com o Criador, né? Dando nome aos animais e coisas assim. Eu penso que foi um tempo fantástico, o tempo da presença de Deus com Adão. O tempo em que o Criador, todos os dias, vinha ensinar Adão tudo o que ele precisava saber.
foi um tempo muito rico, um tempo muito precioso. O tempo em que o homem Adão desfrutava diariamente da presença do Criador, todos os dias, para um bom bate-papo no final da tarde, na viração do dia. Pensa, que coisa maravilhosa, sentar e bater um papo com o Criador. Tremendo isso. Esse tempo, Adão desfrutou, e desfrutou muito bem, diz as Escrituras. Adão viveu de maneira intensa e profunda com seu pai. Todo conhecimento, como eu já falei, da criação foi exclusivo para Adão naquele tempo. Naquele tempo também percebeu Deus, o Criador, que o homem estava muito tempo só. Depois que ele deu o nome aos animais, que ele foi vendo toda aquela situação, o Criador percebeu que o homem estava muito tempo só. Então o Criador colocou Adão para dormir, tirou uma costela dele e formou Eva. Aleluia! Glória a Deus. E os dois passaram a ser uma só carne. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, conta a história que os dois, tanto Adão como Eva, desfrutavam dessa presença maravilhosa. Eu vou colocar aqui, vou abrir aqui. Gênesis 3, 8. Aleluia. A palavra diz que eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Então os dois tiveram o prazer de desfrutar da presença de Deus, de ouvir o Senhor, de conversar, de dialogar com Ele, de se relacionar com o Criador. Aleluia. E isso aconteceu, todo esse momento de desfrutar da presença, aconteceu para Adão, e depois Adão e Eva, até o dia que. E falar em dia que, nós temos uma ministração no nosso canal, até o dia que, muito interessante. Até o dia que o homem decidiu desobedecer ao Senhor, comendo aquilo que o Senhor tinha dito para ele que não era para comer. Por causa da desobediência de Adão, o homem perdeu a intimidade que ele tinha com o Senhor. Por causa da desobediência de Adão, o homem perdeu a facilidade de lavrar a terra, O homem perdeu a facilidade de lidar com a terra, porque a palavra diz que depois da queda do homem, a terra passou a dar cardos e abrolhos. Então o homem perdeu essa facilidade de lidar com a terra. Por causa da desobediência do homem, a mulher perdeu também a bênção de dar à luz sem dores. Por causa da desobediência do homem, toda a intimidade, todo conhecimento foi perdido. A desobediência cega o homem. A desobediência engessa o entendimento do homem. A desobediência afasta o homem do seu Criador e leva o homem a viver em declínios na sua vida. E foi isso que aconteceu com Adão. Por um tempo, Adão viveu com uma esposa que teve prazer no mal. Por um tempo, Adão chorou a morte do seu filho. Adão teve seu filho primogênito que se tornou um assassino. Por um tempo, como nós já falamos, Adão perdeu a bênção de desfrutar de tudo que a terra dava. Depois desse episódio de livre-arbítrio fracassado, agora cabe ao homem buscar a intimidade, o relacionamento e a presença do seu Criador. Algumas gerações depois, a descendência de Adão entende que sem a presença do Criador
não dava para viver. Era só destruição na vida do homem sem a presença do seu Criador. E aí, no capítulo 4 de Gênesis, versículo 26, diz assim as Escrituras: vou começar pelo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, o filho que foi morto pelo seu irmão Caim. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, 4 gerações depois, a descendência de Adão entende que sem Deus não dá para viver. Que o homem estava vivendo falência e destruição em sua vida. Então, eles decidiram invocar, buscar a presença do seu Criador. Em Amós, capítulo 4, o povo começa a entender essa realidade. E que realidade é essa? A realidade de que eles precisavam buscar a presença e a intimidade com o seu Deus. Em Amós, versículo 5, Amós, capítulo 5, versículo 4, diz assim: buscai ao Senhor e vivei. Foi esse entendimento que o profeta Amós teve, que a vida, ela só podia vir, a vida abundante que Jesus fala no livro de João, através da busca do seu Criador. Em Deuteronômio, diz que nós precisamos buscar, Deuteronômio 4, 29, diz que nós precisamos buscar de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Jeremias 29, e esse eu quero ler com você. Jeremias, capítulo 29. Amém? Todos encontraram? Não. Jeremias, capítulo 29. Versículo 11 diz bem assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O versículo 12 diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14 diz o Senhor: e serei achado de vós, diz o Senhor. Então o Senhor garante que todo aquele que o busca vai encontrar. Aleluia. No livro de 2 Crônicas, eu também quero ler com você, 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônica, capítulo 7, diz bem assim, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! No livro de primeira Crônicas, Davi dá um conselho maravilhoso, lindo, para o seu filho Salomão. Primeira Crônicas, Primeira Crônicas 28. Olha o conselho que Davi, que entendeu que era necessário buscar a presença de Deus, a presença do seu Criador, a presença do seu Senhor, dá para o seu filho Salomão. 28, versículo 9. E diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque ele esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. E ele diz assim: se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E por que buscar o Senhor? Porque nós nos afastamos dele. E porque nos afastamos, o Senhor ainda deseja esse relacionamento com seus filhos. Não foi Deus que se afastou de nós, fomos nós que nos afastamos dele. Mas o desejo do Pai ainda é que os seus filhos estejam presentes lado a lado, ainda é que tem aquele diálogo que ele tinha com Adão todos os dias, na viração do dia. E o Pai, ele veio estreitando isso até chegar no Cristo. E hoje, Cristo nos ensina que a nossa busca não pode parar. Pelo contrário, devemos insistir e continuar buscando o nosso Senhor e Criador. Aleluia. Aleluia. E agora eu quero voltar com você para o livro de Mateus. Eu quero voltar para Mateus, capítulo 6. Quando nós começamos. Nós falamos de um não. Falamos que o Senhor disse para Adão que tinha uma árvore que ele não podia tocar. E ele tocou naquela árvore. Nós conhecemos a história que a mulher conversou com a serpente e essa conversa com a serpente levou a mulher a pegar do fruto, o fruto e comeu. Eu penso que não foi o fruto em si, e sim a desobediência deles em fazer isso, em desobedecer uma ordem do seu Senhor e Criador. Mateus capítulo 6, no versículo 31, o Senhor nos diz o não. 6:31. E à vista, assim talvez como foi para Adão, muito simples, né? Não pegar daquele fruto, pegar talvez não faça diferença alguma. Mas aqui também há uma ordem. E a ordem que está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31, é: não andeis ansiosos. Quando Jesus diz não andeis ansiosos, é porque ficar ansioso é desobediência. A mesma desobediência que Adão lá no início teve quando comeu daquilo que não era para comer. Lembra? Aqui ele está dizendo que nós não devemos ficar
ansiosos. E como é que é isso? Porque tem gente que diz que é algo que ela não escolheu, que ela não sabe, ela não buscou. Sim, tudo bem, ela não escolheu, ela não buscou, mas de repente aconteceu. Se de repente aconteceu uma ansiedade, o que é que cabe a ela? Não ficar ansiosa, não deixar que aquilo tome conta da vida dela, não deixar que aquele sentimento penetre no seu ser a tal ponto de levar ela à desobediência, de levar ela ao pecado. O mesmo não que foi dito lá no Éden é o mesmo não que é dito aqui em Mateus, no capítulo 6. Não andeis ansiosos. E por que essa mesma ordem, não andeis ansiosos? Porque toda desobediência é pecado. E todo pecado nos afasta de Deus. Não importa, não existe pecadinho, pecadão. Ah, mas o erro de Adão foi grave. A ansiedade não. É a mesma coisa. O mesmo não que foi dito lá, o mesmo não que está sendo dito aqui no livro de Mateus. Não andeis ansiosos. E isso significa que eu não posso desobedecer. Que eu tenho que me controlar, que controlar os meus sentimentos, que controlar as minhas emoções ao ponto de não deixar que isso tome conta de mim. Eva não controlou. E por que não controlou? O papo que ela teve, o relacionamento de intimidade, de conversa que ela teve com a serpente, levou ela a pecar. E a ansiedade é o mesmo caminho. Hoje é um coração acelerado. Amanhã um nervoso, uma tremedeira nas mãos. Amanhã umas pernas bambas. E por aí vai. E só vai aumentando o nível, a intensidade da ansiedade. Começa com roer de unhas. Ah, eu tô nervosa. Ah, eu tô ansiosa. Começa roendo unhas. E só que não fica nisso. Não fica só no roer de unhas. A intensidade vai aumentando a cada tempo. A cada estação vai só aumentando a intensidade. E é isso que Jesus está dizendo. Não andeis ansiosos. Não permita que isso tome conta de você, que isso venha te sufocar. Não permita que esse sentimento venha abafar aquilo, a ordem que eu já dei para vocês. De não andar ansiosos. E depois disso, depois dessa ordem de não andar ansioso, olha que ele começa o capítulo dizendo: quando orares, quando jejuar, quando buscardes, quando. Ele não é uma imposição, mas quando chega aqui, não tem conversa, é não. Não tem esse negócio de talvez, não, tudo bem, é só um pouquinho, é não. Não andeis ansiosos e ponto. Aprenda a controlar isso. Aprenda a lidar com esse sentimento dentro de você. Aprenda a trabalhar isso dentro da sua alma. Aprenda. Não permita que esse sentimento venha te sufocar. Então, nós começamos com quando? Um sinalizador do tempo. Olha, quando acontecer de você querer dar esmola, não faça como os hipócritas. Mas aqui não. Aqui é não. E ponto final. Não ande ansioso. Não ande ansiosa. Não permita que isso venha te sufocar. Não permita que isso venha afastar você da minha presença. Não permita. E acabou. E aí depois que ele dá essa ordem, não andeis ansiosos, aí ele vem no versículo 33, dizendo para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito do que Lucas fala no capítulo 12,
No capítulo 12 de Lucas, versículo 31, Lucas diz assim: buscai antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes do desespero, da tensão, do medo, da dor, do sofrimento, antes de qualquer coisa, antes de tudo, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, mesmo o texto que começa te dando um sinalizador de tempo, é o mesmo texto que te diz: não ande ansiosa. Não se preocupe com isso. Não deixe que essa preocupação venha sucumbir você. Você não pode acrescentar um palmo à tua vida. Você não pode. Então, se você não pode, não permita que esse sentimento venha matar, destruir você por dentro. Que é isso que esse sentimento faz. Uma destruição na alma, nos sentimentos. E é essa ordem que Jesus dá para mim e para você. Não andeis ansiosos. Não andeis. E o desejo do meu coração hoje é que a minha vida e a sua vida seja de obediência a Deus, de completa obediência a Deus. Aí você pode dizer assim: Dislene, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou passando por tribulação, por luto, por perda. Sim, mas não permita que esse sentimento venha fazer com que você se afaste do seu Senhor. Há um Deus que cuida de nós. A palavra diz no livro de Isaías que Ele é Emanuel, Deus conosco. E nós precisamos entender que Ele está conosco todos os dias, como fala no livro de Mateus 28. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E nós não podemos esquecer disso. E nós não podemos também deixar que as circunstâncias venham impedir que a gente anule essa palavra na nossa vida, essa verdade na nossa vida. Deus é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Ele é conosco. Glória a Deus. E a ansiedade faz com que você se esqueça disso. A ansiedade leva você ao desespero, a tal ponto de você achar que você está sozinha, que Deus não está te olhando, que não tem ninguém olhando para a situação da qual você está vivendo. Mas isso é só um sentimento que vai se tornando maligno com o decorrer do tempo, impedindo com que você se aproxime e creia e cresça diante do seu Criador. Deus é Deus conosco. Independente da situação que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, Deus é Emanuel, Deus conosco. E nada, sentimento algum, circunstância alguma, pode nos fazer esquecer dessa verdade. A verdade de que nós temos um Deus presente todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós neste momento queremos te pedir perdão. Te pedir perdão por todas as vezes que nós permitimos que o sentimento de ansiedade nos dominasse. Tomasse a nossa mente, tomasse o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós permitimos que ele crescesse dentro de nós, nos sufocando, tirando o nosso fôlego, impedindo a nossa respiração, o ar que o Senhor nos deu, Pai, livremente para respirar. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós permitimos que esse sentimento nos cegasse, tirasse o nosso entendimento, o entendimento de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está presente conosco todos os dias. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós, Pai, negligenciamos a esta ordem que o Senhor nos dá no livro de Mateus, que é não andar ansiosos. Pai, nos perdoe. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão e te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer
a cada dia, Pai. Eu sei que tem pessoas que têm sofrido de ataques de ansiedade, que têm sido sufocada, que têm tido seu peito, Senhor, apertado, Pai, como se uma mão estivesse apertando o seu coração, como se uma mão estivesse sufocando a sua garganta, Pai. Eu sei que há pessoas que têm vivido, Deus, níveis tão terríveis, Pai, no que diz respeito a esse sentimento de ansiedade, e hoje ela não sabe o que fazer. Mas nós hoje clamamos em favor dessas vidas que têm sofrido esses ataques de ansiedade, Pai. Em nome de Jesus, vem, Pai, em favor delas nesta hora, Pai. Ah, Deus, mostre para ela que o Senhor é o Deus da vida delas. Mostre para ela que o Senhor está presente, que os teus olhos não estão cegos e que os teus ouvidos não estão tapados, Pai. Em nome de Jesus. Mostre para ela que o Senhor é o Deus dela, o Emanuel, o Deus conosco. Oh, Pai, eu sei que muitas das vezes esse sentimento faz com que a gente perceba que é difícil sair disso, mas não é, é uma mentira. Esse sentimento quer nos levar a ficar em desobediência, mas hoje nós vamos romper este ciclo na nossa vida, esse episódio na nossa vida, esse tempo de mentira na nossa vida, Pai. É possível sim vencer, Pai, este mal, o mal da ansiedade, o mal deste século. É possível sim vencer, Pai. E é com a tua ajuda que nós vamos vencer o mal deste século chamado ansiedade, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor. É o que nós te clamamos nesta noite. Ajude o teu filho. Estenda as tuas mãos agora sobre ele, sobre ela. E livre ele deste mal, Pai. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos. Te glorificamos. Porque sabemos que o Senhor é bom e é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.